Um novo dia se inicia, e junto com ele vem também uma nova oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar, de renovar as forças, de alinhar o coração com a presença de Deus. Antes mesmo que as vozes do mundo tentem roubar a sua atenção, existe uma voz suave que te chama, a voz do Pai, dizendo: entrega a mim as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E é exatamente por isso que hoje eu quero orar com você, quero meditar com você e quero, acima de tudo, caminhar junto com você na presença do Senhor. Não importa como você acordou hoje, se foi com ansiedade, medo ou cansaço. Este é o momento em que você pode descansar a sua alma e receber paz que só Jesus pode dar. Então, antes de seguirmos, eu já te peço, deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você vai encontrar mensagens que vão fortalecer a sua fé todos os dias. Isso também ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus hoje. Agora, acalme o seu coração, respire fundo, porque esta mensagem vai tocar a sua vida de uma maneira especial. Fique comigo até o final e vamos juntos entregar este dia nas mãos do Senhor. Antes mesmo do sol nascer, quando a escuridão ainda cobre a cidade e o silêncio parece dominar todas as coisas, existe uma chave que poucos têm coragem de usar. Um segredo que desperta mais do que o café, que é mais urgente do que qualquer notificação no celular e infinitamente mais valioso do que uma agenda repleta de compromissos: a oração. Jesus, o Filho de Deus, não ignorava essa verdade. O Evangelho de Marcos registra que, de madrugada, ainda muito escuro, ele se levantava, ia a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Não era apenas um detalhe de rotina, era um convite para todo aquele que deseja viver um dia com propósito. Um chamado para aprender que antes de qualquer palavra dita aos homens, antes de qualquer passo dado no caminho da vida, a conversa precisa acontecer com o Pai. Orar primeiro não é perder tempo, é ganhar direção. Não é falar ao vento, é alinhar o coração com o Criador antes de alinhar compromissos com o mundo. Quem entende esse segredo não apenas desperta para mais um dia comum, mas abre os olhos para uma jornada onde cada detalhe carrega propósito divino. Imagine por um instante o cenário. A cidade inteira dorme, a madrugada ainda abraça o mundo com sua escuridão, mas ali, em meio ao silêncio, uma voz se ergue em direção ao céu. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio da presença de Deus. O salmista já havia expressado essa realidade ao dizer: de madrugada te buscarei. Salmo 63:1. Não porque o Senhor só ouve nesse horário, mas porque o coração está mais livre, a mente mais limpa e a alma mais disposta a ouvir. Na oração da manhã, não se trata de quantidade de palavras, mas da qualidade da entrega. Não é sobre repetir fórmulas, mas sobre abrir a alma de forma sincera, como quem coloca diante de Deus todas as ansiedades e todos os sonhos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Quando nos ajoelhamos logo cedo e entregamos a Deus cada detalhe do que ainda nem aconteceu, nós transferimos o peso do dia para os ombros daquele que pode carregar tudo sem se cansar. Orar primeiro é, acima de tudo, declarar dependência. É como se ao abrir os olhos disséssemos: Pai, eu não quero apenas existir hoje, quero viver a Tua vontade em cada passo, em cada escolha, em cada palavra que sair da minha boca. Provérbios 16:3 nos lembra: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Essa confiança é a essência de começar o dia orando. É assinar uma carta em branco e entregá-la para que o próprio Deus escreva as linhas do nosso dia. É humildade, porque reconhecemos que não conseguimos sozinhos, mas também é ousadia, porque nos apoiamos no Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando o povo de Israel enfrentava batalhas, Moisés levantava as mãos ao céu em oração, e enquanto permanecia conectado a Deus, o povo prevalecia sobre os inimigos. Êxodo 17:11. Esse detalhe não é apenas uma história antiga, é uma lição viva. Orar primeiro é uma estratégia de vitória. Não começamos o dia como guerreiros nus, mas revestidos da presença, guiados pelo Espírito, guardados pela palavra. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Isso significa que cada amanhecer traz consigo uma batalha invisível. Ansiedades, tentações, medos, distrações. Tudo isso tenta nos afastar do centro da vontade de Deus. Mas quando começamos o dia orando, estamos vestindo a armadura espiritual, empunhando a espada da fé, declarando que não iremos enfrentar o mundo com as nossas forças, mas na força do Senhor. A oração da manhã não remove os problemas, mas transforma o nosso interior para enfrentá-los. O que para muitos é peso, para o que ora se torna missão. O que para alguns é motivo de medo, para o que dobra os joelhos cedo, se transforma em oportunidade de fé. Paulo disse: andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. Orar primeiro é exatamente isso. Não esperar que as circunstâncias se mostrem favoráveis para confiar, mas decidir confiar antes mesmo de ver o que vai acontecer. É enxergar o invisível, acreditar no improvável, descansar no Deus que não falha. E talvez aqui esteja o ponto mais profundo. Quem começa orando não apenas muda o dia, mas muda a si mesmo. A oração não é uma lista de pedidos a um servo celestial. É um encontro de transformação. O Espírito Santo molda os nossos pensamentos, organiza nossas emoções, fortalece nossa fé e nos prepara para viver não no piloto automático, mas na plenitude da vontade de Deus. É nesse momento que a ansiedade se transforma em confiança, que o medo dá lugar à coragem e que até mesmo a rotina mais simples passa a carregar significado eterno. Por isso, orar primeiro não deve ser tratado como uma opção, mas como prioridade. Antes do sol nascer, antes das demandas surgirem, antes que o mundo tente roubar a nossa paz, é tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, guia-me, fortalece-me, cobre-me com a tua presença. É essa atitude que diferencia quem apenas acorda de quem verdadeiramente desperta. Quando entendemos que a oração é esse encontro transformador, começamos a perceber que cada manhã se torna uma nova chance de escrever a história de um jeito diferente. A Bíblia diz, em Lamentações 3, 22, 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso significa que cada amanhecer carrega em si não apenas o nascer do sol, mas o renovo da graça. Deus não nos entrega um dia repetido. Ele nos oferece uma oportunidade inédita de viver sob a sua direção. Quando nos ajoelhamos cedo, estamos dizendo: Senhor, eu não quero desperdiçar a chance que o teu amor me deu hoje. Esse gesto nos faz enxergar o cotidiano com outros olhos, porque já não é apenas mais uma terça-feira, mais uma quinta-feira, mais uma rotina cansativa, mas é um campo de possibilidades onde a mão de Deus pode agir de formas surpreendentes. Ao dobrar os joelhos logo cedo, também reconhecemos que não temos o controle de tudo. Quantas vezes planejamos um dia inteiro e basta um detalhe para tudo sair diferente? Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece
é o propósito do Senhor. A oração da manhã é o momento em que entregamos os nossos planos nas mãos de Deus e deixamos que Ele, como um Pai amoroso, corrija rotas, feche portas que nos fariam mal e abra caminhos que jamais imaginaríamos sozinhos. É nesse ato de entrega que o coração encontra descanso, porque já não estamos tentando controlar o incontrolável, mas confiando no Deus que governa todas as coisas. E é lindo perceber como o Espírito Santo atua nesse tempo de oração. Quantas vezes entramos nesse lugar com o coração pesado e saímos leves? Quantas vezes começamos a oração sem forças e terminamos cheios de esperança? Isaías 40:31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A oração da manhã é o lugar desse renovo. É como trocar o combustível da alma. Quem se enche de Deus logo cedo não anda no vazio, não começa a corrida do dia exausto, mas abastecido pela presença que sustenta. Jesus mesmo nos mostrou esse padrão. Em momentos decisivos de seu ministério, ele buscava a presença do Pai antes de agir. Antes de escolher os discípulos, passou a noite em oração. Lucas 6:12-13. Antes de enfrentar a cruz, orou no Getsemane, Mateus 26:36-39. Isso nos mostra que não há decisão pequena demais para ser levada a Deus, nem situação grande demais que não possa ser entregue a Ele. Orar primeiro é reconhecer que precisamos de direção, até mesmo nas coisas que parecem simples, e é também confiar que, quando os gigantes se levantam, não estamos sozinhos. E quando começamos o dia orando, algo poderoso acontece. Nossa perspectiva muda. O que antes era apenas preocupação se torna oportunidade de confiar. O que era obstáculo se transforma em degrau. O que era escuridão passa a ser visto como cenário para a luz de Deus brilhar. O salmista declarou no Salmo 5:3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa é a postura de quem ora cedo: falar com Deus e esperar. Não esperar de braços cruzados, mas esperar com fé, como quem sabe que as respostas virão no tempo certo. Esse esperar também nos ensina paciência. Vivemos num mundo de pressa, onde tudo é instantâneo, mas a oração da manhã nos lembra que os maiores milagres não se constroem na velocidade do homem, mas no tempo de Deus. É nesse ritmo divino que aprendemos a caminhar. Quando começamos o dia em oração, deixamos de correr no compasso da ansiedade e passamos a andar no passo da fé. É como se a cada amanhecer o Senhor nos dissesse: Filho, não se apresse, eu já estou à frente, apenas confie. E essa confiança não é apenas uma teoria, é uma prática que molda nossas atitudes. Quem ora cedo é mais sábio nas palavras, mais firme nas decisões, mais sensível ao agir do Espírito durante o dia. É como se o coração permanecesse afinado, como um instrumento que toca no tom certo, porque foi ajustado pela manhã. É impossível passar tempo com Deus e sair igual. Algo sempre muda, e o reflexo dessa mudança vai transbordar em tudo que fazemos. Quando entendemos isso, percebemos que a oração logo cedo não é apenas um hábito religioso, mas uma arma espiritual, uma fonte de vida e um caminho de transformação. Não é sobre acordar cedo apenas para cumprir uma rotina, mas sobre reconhecer que o dia que está diante de nós pode ser cheio de desafios, de surpresas, de alegrias e até de lágrimas. Mas nada disso pode nos pegar desprevenidos se já estivermos fortalecidos no Senhor. A oração da manhã é como a chave que liga a luz em um quarto escuro. De repente, o que era confusão começa a se esclarecer. O que parecia impossível ganha perspectiva. E o que antes nos assustava passa a ser apenas mais uma oportunidade para ver a fidelidade de Deus.
Muitos podem perguntar: mas será que Deus realmente se importa com os detalhes do meu dia? Será que Ele se preocupa com as pequenas coisas? E a resposta está clara na palavra. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Mateus 10:30. Se Deus é capaz de saber quantos fios de cabelo temos, será que Ele não se importa com o nosso trabalho, com as conversas que teremos, com os lugares que vamos visitar e com as decisões que precisamos tomar? Orar pela manhã é confiar que o Deus que cuida das aves e das flores, como Jesus falou em Mateus 6, também cuidará de cada detalhe do nosso cotidiano. É por isso que começar o dia em oração não pode ser visto como um peso, mas como um privilégio. É um encontro com o Criador antes mesmo de encontrarmos qualquer criatura. É beber da fonte antes de atravessar o deserto. É vestir a armadura antes de entrar na batalha. É comer o pão da vida antes de lidar com as pressões da rotina. Quando fazemos isso, carregamos dentro de nós uma paz que não depende de circunstâncias. Paulo falou sobre isso em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não se encontra em agendas organizadas, nem em contas pagas, nem mesmo em vitórias conquistadas, mas em uma mente e um coração entregues a Deus logo cedo. E não podemos esquecer que, além de nos transformar, a oração também abre portas. Quantas histórias na Bíblia mostram que homens e mulheres de Deus tiveram suas vidas mudadas por causa de uma oração? Ana orou e recebeu Samuel como resposta. 1 Samuel 1:27. Daniel orou e foi livrado na cova dos leões. Daniel 6:10-22. Elias orou e o céu se abriu, primeiro fechando a chuva e depois trazendo-a de volta. Tiago 5:17-18. A oração da manhã pode parecer simples aos olhos humanos, mas no mundo espiritual ela move céus e terra. Cada palavra derramada diante de Deus tem o poder de mudar trajetórias, abrir caminhos e gerar milagres. E não é apenas sobre pedir. Orar também é agradecer. Quantas vezes levantamos da cama já reclamando? Reclamamos do frio, do calor, do trabalho, da falta dele, do trânsito, da demora. Mas quando começamos o dia agradecendo, tudo muda. O salmista dizia no Salmo 118:24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando oramos pela manhã, declaramos que o dia é do Senhor, que não importa o que venha, vamos atravessá-lo com gratidão. A gratidão abre portas, traz leveza, renova nossa visão. E se alguém ainda pergunta, mas será que isso realmente faz diferença? Basta olhar para trás. Quantas vezes você já começou o dia correndo, sem falar com Deus, e sentiu o peso, a ansiedade, a angústia dominando? E quantas vezes você já começou de joelhos e percebeu como tudo parecia diferente, mesmo que os problemas continuassem? A diferença não está no que acontece ao redor, mas no que acontece dentro. Quem começa orando carrega paz, sabedoria e força para enfrentar o que vier. Orar pela manhã também é plantar sementes para o futuro. Cada oração feita hoje ecoa no amanhã. Muitas vezes pedimos algo agora e só vemos a resposta meses ou anos depois. Mas é nesse hábito diário que construímos uma vida sólida na presença de Deus. Jesus falou em Mateus 7:24-25 que quem ouve e pratica sua palavra é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. A oração é esse fundamento. Cada manhã em oração é como colocar mais uma pedra firme nessa construção. Quando as chuvas e ventos vierem, e eles virão, a casa permanecerá de pé, porque foi edificada na presença de Deus. E não podemos esquecer que a oração não é apenas individual. Quando começamos o dia orando, também intercedemos por outros. Talvez você tenha filhos que precisam de proteção, um cônjuge que precisa de direção, amigos que precisam de salvação.
Na oração da manhã, apresentamos não apenas nossos sonhos, mas também as pessoas que amamos. Jó intercedia por seus filhos continuamente. Jó 1:5. Esse é o papel de quem entende o valor da oração. Não olhar apenas para si, mas levantar diante de Deus aqueles que ainda não têm forças para dobrar os joelhos. E é nesse ponto que entendemos que orar primeiro não é apenas um benefício pessoal, mas um ato de amor. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É colocar o reino em primeiro lugar, como Jesus disse em Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos primeiro o reino em oração, todas as demais coisas se alinham. E quando paramos para pensar, vemos que o maior exemplo de todos foi o próprio Cristo. Ele não precisava, mas orava. Ele não era apenas um homem de milagres, era um homem de oração. Ele multiplicava pães, curava enfermos, expulsava demônios, mas nunca começou o dia sem falar com o Pai. Se Jesus, o Filho de Deus, que tinha toda a autoridade no céu e na terra, escolhia dobrar os joelhos e buscar direção, como nós podemos achar que conseguiremos caminhar sem isso? É nesse detalhe que mora a grandeza da vida cristã: dependência. O mundo prega independência, autossuficiência, força própria, mas a palavra nos chama a reconhecer que nossa força vem do Senhor. O salmista declarou no Salmo 121:2: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Começar o dia orando é reconhecer que não somos de ferro, que não controlamos tudo, que não sabemos todas as respostas. É colocar os pés no chão e o coração no alto. É dizer: Pai, eu sei que não posso, mas Tu podes. Eu sei que não enxergo tudo, mas Tu vês além. Eu sei que não controlo nada, mas Tu governas sobre tudo. Essa entrega não nos enfraquece, pelo contrário, nos fortalece, porque quando somos fracos, aí é que somos fortes em Cristo, segundo Coríntios 12:10. E é lindo ver como Deus honra os que o buscam logo cedo. Não porque Ele tenha horários preferidos, mas porque Ele ama corações que o colocam em primeiro lugar. É como se disséssemos com nossas atitudes: Senhor, antes de falar com o mundo, eu quero falar contigo. Antes de ouvir as vozes humanas, eu quero ouvir a Tua voz. Antes de decidir qualquer coisa, eu quero que Tua vontade esteja sobre mim. E Deus, que sonda corações, se alegra com essa postura. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de madrugada, buscar de manhã, buscar antes de tudo, é um sinal de coração inteiro diante de Deus. E quando oramos primeiro, também aprendemos a enxergar os sinais de Deus ao longo do dia. Aquilo que parecia coincidência passa a ser reconhecido como providência. O encontro inesperado, a porta que se abre, a palavra que chega na hora certa, tudo ganha significado. A oração abre nossos olhos espirituais. Eliseu orou para que os olhos do seu servo fossem abertos, e ele pôde ver que havia mais anjos ao redor deles do que inimigos. Segundo Reis 6:16-17. A oração da manhã faz exatamente isso conosco. Abre nossos olhos para enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. E aqui está algo que poucos percebem. Orar pela manhã não muda apenas o nosso interior, mas muda também o ambiente onde estamos. Uma casa onde a oração é prioridade é uma casa diferente. O clima muda, a paz permanece, a alegria não depende de circunstâncias. Uma família que começa o dia em oração carrega uma atmosfera espiritual que até os visitantes percebem. Não é mágica, é presença de Deus. E onde a presença de Deus está, ali há liberdade, cura, restauração. Por isso precisamos valorizar esse momento.
Não importa se você tem meia hora ou 5 minutos, se consegue orar em voz alta ou apenas em silêncio, se tem um quarto reservado ou ora dentro do ônibus a caminho do trabalho. O que importa é a sinceridade. Deus não mede o tamanho do tempo, Ele mede o tamanho do coração. Uma oração verdadeira, mesmo curta, pode mudar o rumo de um dia inteiro. E ainda que às vezes o cansaço fale mais alto, lembre-se, todo esforço nesse sentido vale a pena. O inimigo sabe do poder da oração e por isso tenta roubar esse momento. Ele coloca distrações, sono excessivo, pressa, preocupações. Mas quando resistimos e decidimos buscar a Deus primeiro, experimentamos algo que não se explica, apenas se vive. A alma se acalma, a mente se organiza, o espírito se fortalece. É como se Deus colocasse em nós uma unção nova para viver o dia. E talvez você se pergunte, mas e se eu não souber o que dizer? E se eu não tiver palavras? A Bíblia responde em Romanos 8:26 que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando as palavras faltam, o Espírito traduz nosso coração diante de Deus. Então, não se preocupe com frases bonitas, preocupe-se em ser verdadeiro. Abra a boca, abra a alma, deixe sair o que está dentro e o Espírito fará o resto. A verdade é que todo grande mover de Deus começa na oração. Foi orando que os discípulos receberam o Espírito Santo em Pentecostes, Atos 2. Foi orando que Pedro foi liberto da prisão, Atos 12. Foi orando que Paulo e Silas viram as cadeias se abrirem à meia-noite, Atos 16. Se esses homens não deixaram de orar em momentos tão cruciais, como nós poderíamos deixar de orar ao iniciar cada dia? É na oração que os céus se movem, é na oração que as cadeias caem, é na oração que a presença de Deus invade nossa realidade. E agora, depois de entender tudo isso, chega a hora de fazer aquilo que é mais importante. Não apenas falar sobre oração, mas orar de verdade. Não apenas refletir, mas colocar em prática. Não apenas desejar, mas entregar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti, junto com cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Nós entendemos que sem Ti nada podemos fazer e por isso entregamos a Ti o nosso dia. Antes do sol nascer, nós já reconhecemos que Tu és o dono da nossa vida, o Senhor dos nossos caminhos, o Pai que nos guarda e o Deus que nos guia. Declaramos que hoje não vamos andar pela nossa força, mas pela Tua presença. Pai, pedimos que o Senhor nos revista com a Tua armadura, que o capacete da salvação proteja a nossa mente, que a couraça da justiça guarde o nosso coração, que o escudo da fé apague todas as setas inflamadas do inimigo, que a espada da Tua palavra esteja pronta em nossas mãos e que os nossos pés estejam firmes para anunciar a Tua paz. Senhor, nós repreendemos toda a ansiedade, todo medo, toda a preocupação que queira roubar a nossa paz. Declaramos que hoje viveremos pela fé e não pelo que vemos. Confiamos que os Teus planos são maiores que os nossos e que a Tua vontade é perfeita e agradável. Abençoa nossa família, abençoa nossa casa, abençoa cada lugar por onde passarmos. Que cada palavra que sairmos dos nossos lábios seja guiada pelo Teu Espírito. Que cada atitude seja reflexo da Tua graça e que cada pensamento seja moldado pela Tua verdade. Senhor, colocamos este dia nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Conduz-nos em triunfo, guarda-nos do mal, livra-nos das ciladas do inimigo e faz-nos testemunhas vivas do Teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos, crendo que este será um dia de vitória, de paz e de propósito. Amém. Quando você ora, não está apenas falando palavras ao vento. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3.
Isso significa que cada manhã pode se tornar um encontro de revelações e direcionamentos. A oração é o fio invisível que conecta o humano ao eterno. Não é ritual vazio, é um canal aberto. Quando o coração se volta para Deus logo cedo, quando os olhos ainda estão pesados de sono e a mente ainda está despertando, algo acontece no invisível. Céus se abrem, o coração encontra descanso e o Espírito Santo começa a soprar direções que não surgiriam de outra maneira. Muitos pensam que oração é apenas falar, mas na verdade é muito mais ouvir. É nesse momento que aprendemos que não vivemos apenas pelo pão material, mas pela palavra que procede da boca de Deus. E quando escolhemos começar o dia assim, não estamos apenas abrindo os lábios, estamos abrindo o coração para que o Criador tenha espaço em cada detalhe do que virá. O salmista dizia: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Existe uma expectativa nesse versículo, como se o salmista soubesse que ao orar cedo, já poderia começar o dia atento aos sinais de resposta. Isso nos ensina algo precioso. Quem ora primeiro vive atento ao extraordinário no meio do comum. O mundo pode enxergar apenas uma rotina, mas quem buscou a Deus cedo vê em cada detalhe um movimento divino. Um encontro inesperado já não é coincidência, mas providência. Uma porta fechada já não é frustração, mas proteção. Um silêncio já não é abandono, mas prenúncio de algo maior. É essa sensibilidade que nasce quando colocamos a oração no início de tudo. Muitos acordam com pressa, ansiosos para checar mensagens, preocupados com as tarefas, mergulhados em compromissos. Mas quem escolhe começar em oração, descansa no fato de que antes de lidar com homens, já falou com o Deus que governa sobre todos. Isso não nos torna alienados da realidade. Pelo contrário, nos torna preparados para enfrentá-la. A oração matinal é como vestir a armadura antes de sair para a batalha. Paulo, em Efésios 6, descreve a armadura espiritual: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçado da paz. E ele conclui dizendo: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. Ou seja, a oração não é um acessório, é o elo que conecta toda a armadura. Quando escolhemos começar o dia orando, algo acontece dentro de nós. A ansiedade se aquieta, a mente se reorganiza, a alma encontra repouso. Jesus disse em Mateus 6:6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É nesse lugar secreto que o coração encontra direção para as decisões que parecem pequenas e para aquelas que mudam destinos inteiros. Muitas vezes pedimos sinais de Deus, mas deixamos de lado a oração que poderia abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que já está diante de nós. E é incrível perceber como a oração da manhã nos dá perspectiva. O mesmo problema que ontem parecia insuportável após a oração se torna apenas um detalhe diante do tamanho do Deus que servimos. O mesmo desafio que parecia impossível passa a ser visto como oportunidade para experimentar um milagre. É por isso que Paulo escreve em Filipenses 4:6-7: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não vem de circunstâncias favoráveis, vem de um coração que decidiu começar pelo lugar certo, a presença de Deus. Quando você ora cedo, também está construindo um hábito que molda seu caráter espiritual. Daniel orava 3 vezes ao dia, independentemente das pressões, mesmo quando a lei decretava que ele não podia orar.
Ele entendia que oração não era negociação, era sobrevivência. E é interessante perceber que o milagre de Daniel não foi apenas ser livrado da cova dos leões, mas ter coragem de dobrar os joelhos antes de ser jogado nela. Ou seja, o segredo da vitória não estava no livramento em si, mas na constância da oração. Quando escolhemos começar o dia buscando a Deus, estamos construindo essa constância que nos sustentará quando as pressões chegarem. E existe algo ainda mais profundo. A oração da manhã não apenas muda o que está dentro de nós, mas também move o que está fora. Elias orou, e o céu não deu chuva por 3 anos. Depois orou novamente, e a chuva caiu. Tiago 5, 17 e 18. A Bíblia mostra que homens e mulheres que escolheram orar viram não apenas suas vidas mudarem, mas cidades inteiras, nações inteiras. Isso nos mostra que a oração da manhã pode parecer simples para nós, mas no mundo espiritual é grandiosa. Cada palavra, cada clamor, cada gratidão se transforma em sementes lançadas nos céus, que voltam como frutos em nossas vidas. E não podemos esquecer que orar também é agradecer. Quantos começam o dia murmurando, reclamando do que não têm, comparando suas vidas com a dos outros? Mas quem começa orando, aprende a dizer como o salmista: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. A gratidão abre portas, muda perspectivas e nos faz perceber que até os detalhes que ignorávamos são presentes divinos. O simples fato de abrir os olhos, de ter fôlego, de poder caminhar, já são motivos suficientes para começar agradecendo. E ainda que nem sempre saibamos o que dizer, o Espírito Santo nos ajuda. Romanos 8:26 declara que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando nossas palavras falham, Deus entende o nosso coração. Então, não precisamos de discursos elaborados, precisamos de sinceridade. O Pai não busca frases bonitas, busca filhos de coração aberto. Quem escolhe começar o dia em oração também aprende a esperar. O salmista dizia: de manhã apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Esse esperar não é passividade, é fé ativa. É andar durante o dia com os ouvidos espirituais atentos, percebendo como Deus responde através de situações, pessoas e até silêncios. A espera molda a paciência, e a paciência nos torna mais maduros na fé. E talvez a maior transformação que acontece dentro de nós quando oramos cedo é a mudança de perspectiva sobre quem realmente governa nossas vidas. O mundo nos ensina a confiar em estratégias, em contatos, em nossa própria força. Mas a oração da manhã nos ensina a começar o dia reconhecendo que quem governa é Deus. É como se disséssemos: Senhor, eu tenho planos, mas eu entrego todos nas Tuas mãos, porque sei que o Teu propósito sempre prevalece. Provérbios 19:21 confirma: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E quando entregamos, podemos descansar. Não significa que não teremos lutas, mas significa que já não lutaremos sozinhos. A oração é a linha direta com o general que nunca perdeu uma batalha. Começar o dia falando com Ele é a maior estratégia que alguém pode adotar. E quando olhamos para o efeito da oração diária, percebemos que ela não é apenas um ato devocional, mas um estilo de vida. Não é sobre reservar alguns minutos para falar com Deus e depois esquecer, mas sobre abrir um fluxo que continua durante todo o dia. Quem começa orando cedo, naturalmente passa o dia mais sensível ao Espírito. Uma palavra que antes passaria despercebida, agora toca fundo. Um conselho que parecia simples, agora soa como resposta. Uma circunstância inesperada se torna sinal de cuidado.
O coração treinado na oração matinal aprende a perceber Deus em tudo. Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Isso não significa estar o tempo inteiro de joelhos, mas significa viver em sintonia constante, e essa sintonia nasce quando damos o primeiro passo de manhã. A oração da manhã também nos protege contra os ataques invisíveis que surgem ao longo do dia. Jesus alertou em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ao orar cedo, reconhecemos essa fraqueza e buscamos força no Senhor. É como preparar o terreno antes da tempestade, como reforçar as paredes antes do vento soprar. Muitos caem em tentações não porque são piores que os outros, mas porque saem para a vida sem estar fortalecidos. Quem ora cedo já começa de pé, já inicia revestido, já entra no dia com vigilância. E isso também nos dá autoridade espiritual. Não se trata de autoridade humana, mas da autoridade que vem da comunhão com Deus. Os discípulos de Jesus só conseguiram enfrentar demônios, curar enfermos e pregar com ousadia, porque tinham recebido o poder do alto após a oração no cenáculo. Atos 4:31 diz que, depois de orarem, o lugar em que estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso nos mostra que a oração não é apenas conversa, é poder sendo derramado. Quando oramos pela manhã, declaramos que não queremos viver um dia natural, mas sobrenatural. E mais, a oração matinal coloca ordem em nossos pensamentos. Quantas vezes acordamos já preocupados, já ansiosos, já pensando em contas, reuniões, problemas? Mas quando oramos, entregamos esses pensamentos a Deus. Paulo nos orienta em 2 Coríntios 10:5 a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso acontece na prática quando dobramos os joelhos logo cedo e dizemos: Senhor, toma conta da minha mente, guia minhas ideias, limpa meus medos, renova minha esperança. E Ele que é fiel, alinha nossa mente com a sua vontade. E essa prática diária cria dentro de nós um coração mais humilde. Quem começa o dia orando, reconhece que precisa de Deus em tudo. O orgulho humano sempre tenta nos enganar, fazendo-nos acreditar que somos capazes sozinhos. Mas a oração desmonta esse orgulho e nos coloca no lugar certo. Dependência. Tiago 4:10 declara: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A oração é essa humilhação voluntária, essa confissão de que sem Ele nada podemos fazer. E quando escolhemos viver assim, também nos tornamos instrumentos para abençoar outros. Quem ora cedo não carrega apenas paz para si, mas se torna canal de paz para a família, para amigos, para colegas de trabalho. As pessoas percebem algo diferente, não sabem explicar, mas sentem. É a presença de Deus transbordando. Moisés descia do monte com o rosto resplandecendo porque esteve diante de Deus. Êxodo 34:29. Da mesma forma, quem passa tempo com o Pai pela manhã carrega no semblante e nas atitudes o reflexo dessa presença. E mesmo em dias difíceis, a oração é o que sustenta. Jó, em meio a tanta dor, manteve-se em diálogo com Deus. Davi, perseguido, exilado, cansado, nunca deixou de orar. Paulo e Silas, presos e acorrentados, escolheram cantar e orar à meia-noite. Isso nos mostra que a oração não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração decidido. Se podemos orar em meio à prisão, quanto mais devemos orar em meio à liberdade de uma nova manhã. Por isso, cada vez que despertamos, temos diante de nós uma escolha: começar no piloto automático ou começar conectados. E essa escolha muda tudo. A oração não garante que não teremos problemas, mas garante que não estaremos sozinhos neles. Não garante ausência de lutas, mas garante presença de vitória. Não garante que tudo será fácil, mas garante que tudo terá sentido. E é nesse espírito que chegamos ao ponto mais profundo. A oração da manhã
manhã é o lugar onde não apenas falamos com Deus, mas somos moldados por Ele. É onde o Espírito Santo trabalha em nosso caráter, nos confronta, nos consola, nos prepara. Ali nascem frutos que permanecerão. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Quem começa o dia em oração não apenas enfrenta melhor as circunstâncias, mas também se torna uma pessoa diferente, mais parecida com Cristo. E agora, depois de tanto refletir, precisamos transformar isso em prática. Não basta apenas ouvir sobre oração, é preciso orar. Não basta apenas desejar, é preciso se entregar. E para fechar este momento, quero conduzir você a uma oração forte, declarando sobre a sua vida e seu dia o poder de começar tudo no lugar certo, a presença de Deus. Paulo nos lembra que não andamos por vista, mas por fé, 2 Coríntios 5:7. Essas palavras ecoam como um convite diário para todo aquele que deseja viver, não pelo que vê, mas pelo que crê. Quando escolhemos orar primeiro, antes de qualquer coisa, estamos declarando ao céu e à terra que a nossa vida não está fundamentada nas circunstâncias visíveis, mas na fé em um Deus invisível que governa todas as coisas. Orar primeiro é como vestir uma armadura invisível logo ao despertar. A ansiedade se transforma em confiança, o medo em coragem, a rotina em missão. É nesse momento secreto que o Espírito Santo molda nosso olhar, fazendo com que até os detalhes mais simples do dia carreguem significado eterno. Orar, antes de tudo, é, na prática, deixar Deus guiar cada passo, cada decisão, cada palavra. É impressionante pensar que um simples gesto de oração, feito muitas vezes no silêncio da manhã, pode mudar completamente a trajetória de um dia inteiro. Isso porque não estamos apenas liberando palavras no ar, mas estabelecendo comunhão com o Criador do universo. O apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 4, 6, 7: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a promessa que sustenta o coração daquele que decide começar o dia de joelhos. Uma paz inexplicável que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza de que Deus está no controle. Quando oramos primeiro, nos colocamos no lugar de dependência. Reconhecemos que não somos senhores do tempo, que não temos domínio absoluto sobre o que vai acontecer, mas que servimos a um Deus que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Provérbios 16:3 nos ensina: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que cada decisão, cada projeto, cada encontro pode ser colocado diante de Deus pela manhã e Ele mesmo alinhará nossos pensamentos para que caminhem em direção ao seu propósito. A oração da manhã não é perda de tempo, mas investimento em direção, clareza e sabedoria. A Bíblia nos mostra o exemplo de Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, escolhia orar cedo. Marcos 1:35 relata: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Esse detalhe não está na palavra à toa. Ele nos mostra que até mesmo Jesus, que tinha autoridade para operar milagres e libertar cativos, fazia questão de começar no secreto, no silêncio, em conversa com o Pai. Se Ele, que era perfeito, buscava isso, quanto mais nós precisamos. Orar primeiro não é opção, é necessidade vital. E o que acontece dentro de nós quando escolhemos esse caminho?
o Espírito Santo começa a moldar nosso coração. Aquilo que parecia grande demais aos nossos olhos se torna pequeno diante da grandeza de Deus. O que parecia impossível passa a ser visto como oportunidade para um milagre. A fé que nasce da oração não é apenas teórica, mas prática, palpável, visível no dia a dia. Orar é como ajustar o foco de uma câmera. De repente, o que estava desfocado começa a ganhar nitidez. E a nitidez que vem do alto nos faz enxergar além do que os olhos naturais permitem. Quando decidimos entregar nosso dia a Deus, algo extraordinário acontece. Nossa rotina comum se torna missão. O trabalho já não é apenas obrigação, mas oportunidade de testemunhar. A família já não é apenas convivência, mas campo de cuidado e amor. As conversas já não são apenas palavras, mas sementes lançadas que podem gerar frutos eternos. Esse é o poder da oração logo cedo. Ela ressignifica o comum, transforma o ordinário em extraordinário, dá propósito ao que antes parecia repetitivo. Paulo, em Romanos 12:2, nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa renovação acontece de maneira especial quando começamos o dia orando. O Espírito Santo ajusta nossa mente, limpa pensamentos, acalma emoções, desperta convicções. A ansiedade dá lugar à confiança, a insegurança dá lugar à coragem, a pressa dá lugar à paciência. É como se o coração fosse reprogramado no início de cada manhã, para viver não no ritmo do mundo, mas no ritmo do reino. E isso não significa que os problemas desaparecem. A oração não é um bilhete mágico que elimina dificuldades, mas é o lugar onde adquirimos forças para enfrentá-las. Orar, antes de tudo, é como carregar a bateria da alma. Assim como ninguém pega a estrada com o tanque vazio, também não deveríamos começar o dia sem abastecer o coração na presença de Deus. É nesse lugar secreto que a esperança é renovada. A fé é fortalecida e a visão é ampliada. Muitos podem dizer, mas eu não tenho tempo para orar. A verdade é que todos temos tempo para aquilo que consideramos prioridade. Não é preciso orar horas todos os dias, mas é necessário começar o dia com sinceridade diante de Deus. Às vezes, poucos minutos de coração aberto valem mais do que longos discursos sem vida. O Senhor não busca quantidade de palavras, mas verdade no coração. Jesus mesmo disse em Mateus 6:7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que move o coração de Deus não é a eloquência, mas a autenticidade. Quem começa o dia orando, aprende também a agradecer. Muitas vezes, acordamos já reclamando do trabalho, da rotina, do clima, das dificuldades, mas a oração muda nossa perspectiva. O salmista declarou em Salmo 118:24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando começamos agradecendo, tudo muda. Passamos a enxergar que até o simples fato de acordar é um presente. Cada detalhe, cada oportunidade, cada desafio pode ser motivo de gratidão. A gratidão abre portas que a murmuração fecha. E quem ora cedo com um coração agradecido carrega leveza durante todo o dia. E se às vezes nos faltam palavras, o Espírito Santo nos ajuda. Romanos 8:26 nos lembra: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando nos calamos, Deus entende o nosso coração. Não precisamos de discursos bem elaborados para tocar o céu. Precisamos de sinceridade. O Pai conhece nossos pensamentos antes mesmo de os pronunciarmos, mas ainda assim se alegra quando decidimos abrir os lábios e buscá-lo. Orar primeiro também nos ajuda a discernir a vontade de Deus.
Muitas vezes ficamos perdidos em meio às escolhas, sem saber qual caminho seguir. Mas quando colocamos nossos planos diante do Senhor pela manhã, Ele nos dá direção. Isaías 30:21 diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Essa clareza não vem de cálculos humanos, mas da sensibilidade que nasce da comunhão. Quem ora cedo anda com segurança, porque sabe que seus passos estão sendo guiados pelo Criador. E essa segurança gera coragem. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Quantas oportunidades já perdemos porque deixamos o medo nos paralisar? Mas quando oramos, somos fortalecidos. Josué ouviu do Senhor: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa se renova em cada manhã de oração. Quando nos ajoelhamos cedo, declaramos que não vamos enfrentar o dia sozinhos, mas acompanhados pelo Deus que jamais nos abandona. E quando compreendemos que a oração não é um peso, mas um privilégio, tudo começa a ganhar nova cor. O que antes parecia um fardo passa a ser fonte de vida. A alma sedenta encontra descanso, o coração cansado encontra alívio, a mente confusa encontra clareza. É exatamente o que Jesus prometeu em Mateus 11:28-29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso que o mundo não pode dar é derramado sobre aqueles que começam o dia buscando ao Senhor. É por isso que orar antes de tudo é como preparar o terreno para o plantio. Quem lança sementes em solo fértil colhe frutos abundantes, mas quem ignora essa preparação corre o risco de enfrentar estagnação. A oração é esse preparo. É como adubar o coração com fé, esperança e amor. Quando passamos tempo com Deus logo cedo, estamos regando o jardim da nossa alma, e durante o dia veremos as flores brotando nos lugares mais improváveis. E não podemos esquecer que existe uma batalha espiritual acontecendo todos os dias. Paulo declarou em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que o dia não é apenas feito de compromissos e tarefas visíveis, mas também de ataques invisíveis, de tentações disfarçadas, de distrações que querem nos afastar da presença de Deus. E é na oração da manhã que nos fortalecemos para enfrentar essa guerra. É ali que recebemos a armadura de Deus, que nos levantamos como soldados prontos, que tomamos posse da vitória já conquistada na cruz. Orar cedo é, portanto, uma estratégia de sobrevivência espiritual. É dizer: Senhor, eu sei que a batalha é real, mas eu escolho estar preparado. Eu sei que o inimigo anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mas eu escolho resistir firme na fé, e para isso preciso da tua força logo no início do dia. Quem ora cedo não é surpreendido, porque já saiu de casa armado, já saiu de casa fortalecido, já saiu de casa na companhia do Espírito Santo. E o que dizer da transformação interior que a oração opera? Orar não muda apenas as circunstâncias, muda primeiramente a nós mesmos. Quantas vezes entramos na oração cheios de peso e saímos leves? Quantas vezes entramos com dúvidas e saímos com convicção? Quantas vezes entramos aflitos e saímos em paz? Isso acontece porque, enquanto falamos com Deus, Ele trabalha em nosso coração. O Espírito Santo ajusta o que estava desalinhado, cura feridas, reacende a chama, fortalece áreas que estavam fracas. O resultado é um coração moldado para viver não mais por impulso, mas por propósito.
E esse propósito é o que dá sentido a cada detalhe da vida. Quando oramos cedo, até as tarefas mais simples carregam significado. O trabalho já não é só trabalho, é campo de missão. O lar já não é apenas lar, é altar. O caminho já não é só caminho, é oportunidade de testemunho. Tudo ganha valor quando está sob a perspectiva de Deus. É como Paulo declarou em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Essa consciência só nasce em corações que decidiram colocar Deus em primeiro lugar, logo no início do dia. E aqui está um ponto essencial. Orar antes de tudo é confiar, é entregar, é declarar: Senhor, eu não sei o que o dia me reserva, mas eu sei que o Senhor já está nele. Eu não sei quais lutas virão, mas sei que o Senhor é maior do que todas elas. Eu não sei quantas portas vão se abrir ou se fechar, mas sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Esse nível de entrega gera descanso. O salmista afirmou no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. É exatamente isso que acontece quando oramos cedo. Entregamos, confiamos, descansamos, e quando confiamos, experimentamos milagres. Ana confiou em oração e recebeu Samuel. Elias confiou em oração e viu o fogo descer do céu. Daniel confiou em oração e foi guardado na cova dos leões. Paulo e Silas confiaram em oração e viram as cadeias se romperem à meia-noite. Esses testemunhos não ficaram no passado, são convites para nós hoje. O mesmo Deus que respondeu a eles, responde a nós. O mesmo Deus que operou milagres no passado, continua operando. Mas Ele procura corações que escolham buscá-lo primeiro, que escolham viver pela fé, não pela vista. E talvez a parte mais linda da oração da manhã é que ela nos aproxima do Pai. Mais do que pedir, mais do que agradecer, mais do que interceder. É o relacionamento que se constrói. É no secreto que conhecemos o coração de Deus. É ali que nos tornamos íntimos, não apenas servos, mas filhos que desfrutam da presença do Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6:9. Esse Pai não é distante, não é inacessível, não é indiferente. Ele é próximo, Ele ouve, Ele se importa. E cada manhã que nos aproximamos, experimentamos mais do seu amor. Provérbios 16:3 nos orienta: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Essa declaração simples e poderosa é como um mapa para a vida. Dentro dela está escondido o segredo de viver dias com propósito, de caminhar com segurança, de experimentar paz, mesmo em meio às tempestades. Quando a Bíblia nos convida a confiar ao Senhor as nossas obras, não está falando de uma entrega superficial, mas de um ato profundo de fé, de dependência e de confiança total. É como se o próprio Deus nos dissesse: filho, antes de começar qualquer coisa, antes de dar o primeiro passo, antes de traçar planos, coloque tudo em minhas mãos e eu mesmo vou alinhar o teu coração. E aqui entra a importância de orar primeiro. Porque orar não é apenas repetir palavras, não é apenas um ato religioso, mas é exatamente essa entrega viva, essa confissão de dependência, essa chave que abre portas invisíveis. Quando você ora antes de iniciar o seu dia, não está apenas cumprindo um ritual, você está declarando diante do céu e da terra que não confia em sua própria força, mas confia no Senhor. Está reconhecendo que os seus pensamentos não são suficientes, que os seus planos podem falhar, mas que o propósito de Deus permanece firme. É como se dissesse: Pai, eu tenho minhas intenções, eu tenho a minha agenda, mas eu coloco tudo diante de Ti, porque sei que os Teus caminhos são mais altos do que os meus e os Teus pensamentos são mais elevados do que os meus.
Essa entrega é a chave que move o coração de Deus e que muda completamente a forma como enfrentamos o dia. Pense em quantas vezes levantamos da cama já carregados de preocupações. Quantas vezes o primeiro pensamento que vem à mente é a conta que precisa ser paga, o problema que precisa ser resolvido, a reunião que está marcada, a conversa difícil que será inevitável. E se, ao invés de carregar tudo isso sozinho, decidíssemos colocar diante de Deus em oração já no começo do dia? O que parecia um peso insuportável se tornaria leve, porque estaria nas mãos daquele que nos convida. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A oração da manhã é exatamente esse momento de entregar o fardo e trocar pela paz que excede todo o entendimento. E não é apenas sobre aliviar a alma, é também sobre receber direção. Quando confiamos nossas obras ao Senhor, Ele estabelece os nossos pensamentos. Isso significa que Ele alinha a nossa mente, ajusta os nossos desejos, molda as nossas intenções. Muitas vezes não sabemos o que fazer, não temos clareza sobre qual caminho tomar. Mas na oração, o Espírito Santo começa a soprar sabedoria, começa a organizar o que estava confuso, começa a dar clareza ao que parecia nebuloso. É como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar, e de repente, aquilo que era dúvida se transforma em convicção. Foi exatamente isso que aconteceu com homens e mulheres da Bíblia que decidiram confiar no Senhor. Ana, por exemplo, quando estava angustiada porque não conseguia ter filhos, foi ao templo e derramou sua alma diante de Deus. 1 Samuel 1. A princípio, nada parecia ter mudado, mas a palavra diz que, após orar, o seu semblante já não era mais o mesmo. Isso mostra que a oração não apenas muda as circunstâncias externas, mas muda primeiramente o nosso interior. Ana saiu do templo transformada e no tempo certo recebeu a resposta. Assim também acontece conosco. Quando começamos o dia orando, mesmo que ainda não vejamos mudanças no lado de fora, algo já começa a ser transformado dentro de nós. Daniel também nos dá um grande exemplo. Em meio a um decreto que proibia a oração, ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Daniel 6:10. Essa fidelidade foi o que sustentou sua fé diante da cova dos leões. A oração não apenas livrou Daniel, mas mostrou que sua vida estava firmada em uma dependência inabalável. O segredo não estava no livramento em si, mas na decisão de confiar no Senhor antes de tudo. Isso nos ensina que orar primeiro é como construir uma casa sobre a rocha. Quando vêm as chuvas, os ventos e as tempestades, a casa permanece firme porque foi estabelecida sobre um fundamento sólido. E o próprio Jesus nos mostrou esse caminho. Em Marcos 1:35, lemos que, de madrugada, ainda escuro, ele se levantou e foi orar. O Filho de Deus, que tinha poder sobre doenças, sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, fazia questão de buscar o Pai antes de agir. Isso mostra que a oração não era apenas uma parte de sua vida, era a base de tudo. Se Jesus, sendo quem era, decidiu orar primeiro, quanto mais nós precisamos seguir esse exemplo. Cada manhã é uma oportunidade de repetir esse gesto, de abrir mão do controle humano e reconhecer que só em Deus podemos encontrar a verdadeira força. E existe algo ainda mais profundo nisso. A oração da manhã é um ato de humildade. Ela nos lembra que não somos autossuficientes, que não temos todas as respostas, que não conseguimos sozinhos. Tiago 4:10 declara: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando oramos cedo, estamos nos humilhando diante de Deus, reconhecendo que precisamos dele em tudo. E essa postura de humildade atrai o favor do céu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É nessa postura que experimentamos portas sendo abertas,
portas que aos olhos humanos pareciam trancadas, portas que ninguém poderia mover. A oração é a chave que abre portas invisíveis, porque conecta a nossa vida terrena com o propósito eterno de Deus. Pedro estava preso em Atos 12, vigiado por soldados e algemado com correntes, mas a igreja orava incessantemente por ele. Naquela noite, um anjo do Senhor entrou na prisão. As correntes caíram e a porta se abriu sozinha. Isso é o que acontece quando oramos. O que parecia impossível se torna possível, porque o céu se move em resposta ao clamor dos filhos de Deus. E não é só sobre milagres extraordinários, é também sobre transformar o ordinário em extraordinário. Quando começamos o dia em oração, até as tarefas mais simples ganham um novo significado. O trabalho já não é apenas obrigação, mas missão. O cuidado com a família já não é apenas rotina, mas ministério. A convivência com as pessoas já não é apenas circunstância, mas oportunidade de demonstrar o amor de Cristo. Tudo ganha valor quando está debaixo da perspectiva de Deus. Como Paulo disse em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A oração também é o lugar onde recebemos coragem. Quantas vezes nos sentimos paralisados pelo medo? Quantas oportunidades já perdemos porque deixamos a insegurança nos dominar? Mas quando nos ajoelhamos logo cedo, o Espírito Santo derrama ousadia sobre nós. Josué recebeu de Deus a ordem: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa se renova a cada manhã quando escolhemos buscar o Senhor. A oração é o lembrete diário de que não caminhamos sozinhos, e a fé cresce nesse lugar. Orar é exercitar a fé. É falar com alguém que não vemos com os olhos, mas em quem confiamos de todo o coração. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Cada manhã em oração é um ato de fé que agrada o coração de Deus. E essa fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. É também na oração que aprendemos a esperar. O salmista dizia: de manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Esse esperar não é passividade, mas confiança. É viver o dia com a expectativa de que Deus vai responder, de que Ele está no controle, de que Sua vontade sempre prevalece. Essa postura muda nossa forma de encarar os desafios. Em vez de ansiedade, cultivamos esperança. Em vez de desespero, cultivamos confiança. Em vez de pressa, cultivamos paciência. E essa paciência nos amadurece. Tiago 1:3-4 declara que a prova da nossa fé produz paciência, e a paciência nos torna completos, sem faltar em coisa alguma. Esse amadurecimento espiritual acontece quando passamos tempo com Deus, quando aprendemos a esperar, quando confiamos que até os silêncios de Deus são respostas que nos ensinam. Orar cedo nos treina para viver nesse compasso, para andar não no ritmo da ansiedade do mundo, mas no ritmo da paz do reino. Assim, cada manhã em oração é um ato de entrega, um ato de confiança, um ato de fé. É colocar o dia nas mãos de Deus e declarar que Ele é o Senhor de tudo. É abrir o coração e dizer: Senhor, guia-me, fortalece-me, usa-me. É nesse lugar que a ansiedade se torna confiança, o medo se torna coragem, a rotina se torna missão. É nesse lugar que o Espírito Santo molda nosso olhar, faz cada detalhe simples da vida carregar significado eterno. É nesse lugar que declaramos: Senhor, a minha vida não é minha, é tua. Os meus caminhos não são meus, são teus. Os meus planos não são meus, são teus. E então, como promessa fiel,
os nossos pensamentos são estabelecidos, as nossas obras são confirmadas e a nossa vida se torna testemunho vivo da graça de Deus. E quando escolhemos viver assim, dia após dia, entendemos que confiar ao Senhor as nossas obras não é um gesto isolado, mas um estilo de vida. Cada manhã se torna uma oportunidade de reafirmar a nossa fé, de renovar a nossa esperança, de alinhar a nossa mente e o nosso coração com a vontade de Deus. É como se estivéssemos dizendo constantemente: Senhor, eu não quero apenas sobreviver, eu quero viver de acordo com o teu propósito. E essa decisão muda tudo. Muda a forma como trabalhamos, muda a forma como falamos, muda a forma como enxergamos as pessoas ao nosso redor. Porque quando entregamos o nosso dia nas mãos de Deus, Ele nos transforma em testemunhas vivas do seu amor. A cada amanhecer, o Senhor renova suas misericórdias. Lamentações 3:22-23 declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso significa que ao levantar, já estamos recebendo um presente divino, um novo dia carregado de graça. E se o próprio Deus nos presenteia com mais uma chance, o mínimo que podemos fazer é reconhecer essa dádiva em oração. A cada manhã, a oração se torna o laço que une a nossa fragilidade à fidelidade dele. E é nesse laço que aprendemos a descansar. Não mais em nossos próprios méritos, mas na graça que nos sustenta. Não mais em nossa força, mas na força que vem do alto. Não mais em nossas estratégias, mas no plano perfeito que Ele já traçou. E mesmo quando o dia não sai como esperávamos, mesmo quando portas se fecham, mesmo quando desafios surgem, sabemos que tudo está debaixo do controle do Senhor. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ora cedo e entrega o dia a Deus, carrega essa certeza como âncora em meio às tempestades. Por isso não podemos tratar a oração como um detalhe, mas como prioridade. Ela é a chave que abre portas invisíveis, é o gesto que conecta o humano ao eterno. É o ato que transforma o natural em sobrenatural. Quando dobramos os joelhos antes de qualquer coisa, estamos construindo a base de um dia frutífero, de uma vida cheia de significado, de uma jornada guiada pelo Espírito. Essa prática, repetida com fidelidade, não apenas muda os nossos dias, mas muda quem nós somos. Molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé, desperta a nossa esperança. E é por isso que neste momento, depois de refletirmos sobre essa verdade, precisamos fazer juntos aquilo que sela essa palavra. Levantar uma oração forte, de entrega, de dependência, de confiança total. Não apenas com palavras bonitas, mas com o coração aberto, reconhecendo que só em Deus temos segurança, só em Deus temos paz, só em Deus temos vitória. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o único digno de receber a nossa confiança total. A Tua palavra nos ensinou em Provérbios 16:3 que devemos confiar ao Senhor as nossas obras para que os nossos pensamentos sejam estabelecidos. E é exatamente isso que fazemos neste momento. Colocamos diante de Ti cada detalhe deste dia, cada decisão, cada passo, cada conversa, cada desafio. Não queremos caminhar na nossa força, não queremos viver pela nossa própria sabedoria, mas queremos depender de Ti em tudo. Pai amado, nós Te entregamos o controle. Rejeitamos a ansiedade que tenta nos dominar, rejeitamos o medo que tenta nos paralisar, rejeitamos a dúvida que tenta enfraquecer a nossa fé. Declaramos que hoje andaremos pela confiança no Senhor, que os nossos pensamentos serão alinhados com os Teus pensamentos, que os nossos caminhos serão guiados pela Tua mão poderosa.
Senhor, abre diante de nós as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que não fazem parte do teu propósito. Livra-nos das armadilhas do inimigo, protege-nos das distrações que querem roubar a nossa atenção. Guarda o nosso coração de toda maldade. Dá-nos sensibilidade para ouvir a tua voz, coragem para obedecer, paciência para esperar o teu tempo. Espírito Santo, enche-nos com a tua presença. Reveste-nos com a armadura espiritual, fortalece nossa fé, unge os nossos lábios para falar palavras de vida, guia os nossos olhos para enxergar com esperança, direciona os nossos pés para andar em retidão. Que cada segundo deste dia seja marcado pela tua presença, que cada situação seja oportunidade de glorificar o teu nome. Senhor, nós declaramos que este dia pertence a ti. Declaramos que nada poderá nos separar do teu amor, que nenhuma arma forjada prosperará contra nós, que nenhuma seta do inimigo terá poder sobre nossas vidas. Colocamos tudo em tuas mãos, confiamos plenamente na tua fidelidade e descansamos no teu cuidado. E ao final deste dia, queremos olhar para trás e reconhecer que foi a tua mão que nos sustentou, foi a tua graça que nos guiou, foi o teu amor que nos guardou. Nós selamos esta oração em nome de Jesus, crendo que o Senhor já estabeleceu os nossos pensamentos e já nos conduziu em vitória. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu quero do fundo do coração agradecer a você que ficou comigo até aqui, que abriu o coração para ouvir a palavra e que decidiu investir esse tempo na presença de Deus. Eu creio que não foi à toa que você chegou até este vídeo. O Senhor tinha algo preparado especialmente para você. E se essa mensagem falou com a sua vida, é porque o Espírito Santo já está agindo dentro de você. Mas eu não quero que essa bênção fique só em você. A palavra de Deus não é para ser guardada em silêncio. Ela é para ser compartilhada, espalhada, multiplicada. Então, se essa mensagem tocou seu coração, se trouxe paz, esperança ou força para continuar, eu peço que você compartilhe com alguém que você ama, com alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. Pode ser um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém que você sabe que está precisando de um renovo. Você pode ser instrumento de Deus para mudar a vida dessa pessoa. E antes de você sair, eu quero te convidar a continuar nesse propósito. Aqui do lado vai aparecer outro vídeo preparado com todo carinho para edificar ainda mais a sua fé. Clique, assista, deixe o Espírito Santo falar com você novamente e permita que essa jornada de oração e entrega continue crescendo dentro do seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.